Bem, irmãos, esta é a nossa primeira mensagem do ano novo. Eu estou muito entusiasmado com o ano de 2022. Deus tem nos dado grandes conquistas, grandes vitórias, porque Deus é conosco. Amém, igreja? É um Deus que ama os seus filhos. Ele ama nos abençoar. Mas Ele também ama que nós sejamos obedientes à sua palavra. É algo que a gente também precisa de aprender. É que com Deus é uma parceria. Ele faz a parte dele, sim, Ele não muda. Mas nós também precisamos fazer a nossa. E normalmente, quando começa o ano, existe uma expectativa muito grande na vida de todas as pessoas. Principalmente agora, quando nós ainda estamos no meio de uma pandemia, o que é que vai acontecer? O que é que nós podemos esperar de Deus neste ano de 2022? É normal que cada pessoa, no início do ano, ela faça ou que ela coloque determinadas metas, determinados objetivos para cumprir na sua vida. E nós, como igreja, irmãos, como Light for the People Ministry, nós também colocamos alvos para serem conquistados. Mas para isso precisamos de fazer mais, melhor para o crescimento do reino. Irmãos, tudo aquilo que nós iremos fazer, ou que nós queremos fazer, é para que, em primeiro lugar, Deus seja glorificado. Em segundo lugar, é para que o reino dele cresça. Para que o reino dele possa gerar um impacto na vida das pessoas que estão à nossa volta. Para isso é que nós queremos trabalhar. Este ano de 2022, o nosso grande foco é trabalharmos na nossa identidade. Nós queremos trabalhar a nossa identidade, quem somos, e agindo de acordo com quem nós somos em Cristo. Um polícia, irmãos, um guarda, como se diz aqui na Irlanda, ele sabe quem ele é. Ele sabe qual é a autoridade que ele tem. Ele até pode não estar fardado, mas ele sabe, ele tem uma identidade, e ele sabe o poder e a autoridade que ele tem para agir. Nós, como cristãos, nós temos que ter essa identidade. Nós precisamos saber quem nós somos, nós precisamos saber qual é a autoridade que nós temos e nós precisamos de agir de acordo com essa autoridade. Há uns dias atrás, irmãos, eu assisti a um filme com o título Sem Identidade. Nem a propósito do tema que nós estamos este ano a fazer, que é identidade. E essa história do filme não tem nada a ver com a Bíblia, mas eu quero simplesmente dar uma analogia para você entender um pouco a questão que está aqui. Era a história de um agente secreto que sofreu um acidente de carro e ele perdeu a memória. E quando ele começou a recuperar a memória, é como se viessem pequenas lembranças, né, dos últimos momentos antes de ter aquele acidente. Ele foi contra uma ponte e depois ele acabou por debaixo d'água, ele ficou inconsciente, ele teve que ser reanimado. Então, aqueles momentos em que ele teve naquela situação, a memória dele foi afetada e ele deixou de se lembrar de quem ele era. E quando as lembranças começaram a vir, essas lembranças elas estavam relacionadas com a missão que ele estava a desempenhar naquela situação, antes do acidente. E aquelas lembranças tinham a ver com, não com a realidade, mas com a história que tinha sido criada para ele desempenhar naquele momento. Muitas vezes nós, como cristãos, vivemos também dessa forma. A Bíblia nos ensina que nós em Cristo somos uma nova criatura. Tudo se fez de novo. Todos aqueles que nasceram de novo, Deus começou a reescrever uma nova história. Mas muitas vezes, irmãos, nós vivemos presos no passado, nós vivemos presos nos sonhos,
nós ficamos presos nas lembranças que nós temos da outra vida e nós não conseguimos ver quem Deus é na nossa vida e o que Ele quer fazer na nossa vida. Identidade, irmãos, quer dizer um conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa por meio das quais é possível identificá-la. A impressão digital, irmãos, eu acredito que todos nós temos. A impressão digital e o seu DNA ou ADN, dependente do português que a gente estiver a falar, a gente pode usar as duas, são características que servem para te identificar sem enganos. Por exemplo, a minha filha, a Ruth, ela tem vários problemas de pele e ela quase não tem impressões digitais. Tanto que ela, quando ela vai renovar os documentos de identificação, é sempre um problema escolher qual é o dedo. Normalmente a gente usa, né, o indicador, pelo menos em Portugal é, não sei no Brasil, os polegares, né? Nós usamos os dois indicadores. No Brasil usa o polegar. No caso dela é o que tiver disponível, porque o dela está, por causa do problema de pele, muitas vezes fica completamente liso. Então ela não tem, muitas vezes, como comprovar a sua identidade. Nós, como cristãos, temos uma identidade. Essa identidade, ela não é determinada, irmãos, em função daquilo que está acontecendo na nossa vida. Se a nossa vida está bem, não é por isso que nós somos cristãos. Se a nossa vida está ruim, está má, não é por isso que nós somos cristãos. O que nos define, a nossa identidade, ela é determinada pelo reflexo de Cristo nas nossas vidas e na vida das outras pessoas. Temos que ter o DNA de Cristo nas nossas vidas. Quando nós nascemos, nós recebemos biologicamente o DNA vindo através dos nossos pais. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos o DNA de Cristo na nossa vida. Então nós temos uma identidade individual, cada um de nós como filhos de Deus, mas também temos uma identidade coletiva, como igreja, como ministério, como parte do corpo de Cristo. Nós temos uma identidade. Como parte dessa identidade, irmãos, nós devemos e precisamos viver de acordo com esses princípios. Então, durante esta série de mensagens, que vai inclusive estar conectada com a nossa conferência, também se chama Identidade, vai ser ao longo de todo o mês de janeiro, nós vamos falar sobre identidade, nós falaremos quem somos como ministério, a nossa visão, missão, como queremos cumprir isso. Falaremos também do chamado de cada cristão e de como todos somos importantes para o plano de Deus. Irmãos, às vezes tem algumas pessoas que elas se valorizam demasiado, elas se acham demasiado importantes, não é? Dentro do plano de Deus. E outras que é exatamente o contrário, elas se desvalorizam. Elas acham que elas não têm qualquer importância no plano de Deus. Eu quero dizer que tanto uma situação como outra está errada. Você é muito precioso para Cristo. Tudo aquilo que você faz é importante para o plano de Cristo. Hoje nós iremos abordar o tema quem nós somos. Quem é a Light for the People Ministry? E eu quero começar por ler, se você puder, abra aí a sua Bíblia. Hoje nós não vamos ter os versículos ali. Romanos 12, capítulo 12, 4 e 5, versículos 4 e 5 nós vamos ler. Se você puder, acompanhe na Bíblia, abra aí o seu aplicativo. Amém, igreja? Vocês estão comigo? Só um é que está comigo, os outros não. Amém, igreja? Então, Romanos 12 diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos
os outros. Amém, irmãos? Esta palavra é muito importante para nós, porque a partir do momento em que nós entendemos que todos fazemos parte de um corpo, nós entendemos que nós devemos parar de lutar uns contra os outros. Nós precisamos de entender que nós precisamos parar de guerrear uns com os outros, porque quando você está a guerrear com uma parte do corpo, você está a guerrear contra si mesmo. E a Bíblia diz que quando há lutas, quando há discordância dentro da casa, aí há problemas. A Light for the People Ministry é uma parte do corpo. Vocês hoje aqui, vocês são uma parte do corpo de Cristo. E como parte do corpo, o mais importante é você entender o seu papel. A Light for the People Ministry não é mais importante ou menor importante que outros ministérios que estão espalhados pelo mundo fora. Mas nós fazemos parte do todo. E nós precisamos estar conectados com Cristo para que a gente possa desempenhar o nosso papel. Cada membro tem uma função dentro do corpo. E nós, como ministério, temos funções que Deus nos deu para nós fazermos. Qual o porquê da Light for the People Ministry? Porquê que nós existimos? Porquê que nós fazemos o que fazemos para o reino de Deus? Quando nós entendemos o porquê, quando nós entendemos qual o nosso propósito aqui, tudo fica mais claro, tudo nos faz motivar mais facilmente. Qual é o objetivo que todos nós temos aqui? Quando nós damos o nosso dinheiro, por que é que nós doamos o nosso dinheiro? Já parou para pensar? Muitas pessoas pensam que elas doam o seu dinheiro simplesmente para ser abençoadas. É um princípio, mas acima de tudo é porque nós queremos que o reino de Deus cresça. Que a palavra seja espalhada mais e mais. Então, o nosso porquê é aquilo que nos identifica, é aquilo que nos faz mover, é aquilo que nos faz sair da cama. E hoje eu estou aqui a compartilhar isso para vocês, porque é importante vocês saberem qual o porquê deste ministério. E o porquê deste ministério é que nós queremos amar a Deus e nós queremos amar pessoas. Então, se você hoje não reter mais nada desta mensagem, aquilo que você precisa de reter é que hoje o nosso porquê, aquilo que nos move, é porque nós queremos amar a Deus acima de todas as coisas e nós queremos amar pessoas. Porquê é que nós queremos amar pessoas? Porque Deus amou primeiro. E a Bíblia diz que nós precisamos de amar aqueles que estão ao nosso lado. Deus nos pede para nós cuidarmos daqueles que estão ao nosso lado. Então, o nosso porquê é amar a Deus, amar pessoas. Porquê é que esse nosso porquê é isso que nos move? Nós queremos, como ministério, irmãos, amar a Deus acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Eu quero que você pare 30 segundos para pensar. Pergunta a si mesmo: eu tenho amado a Deus acima de todas as coisas? Porque quando nós fazemos essa afirmação, quer dizer que tudo o resto fica para segundo plano. Tudo aquilo que está abaixo disso tem que ficar em segundo plano. Vocês têm colocado a vossa vida nesse patamar em que diga assim: Deus, eu te amo acima de todas as coisas. Eu te amo independentemente das circunstâncias, independentemente do tempo que esteja lá fora, independentemente se a figueira der fruto, eu vou te amar. É isso que Deus hoje está a nos perguntar. E Ele não para por aí, Ele diz: e amar o próximo como a nós mesmos. Amar o próximo, irmãos, é nós vivermos preocupados
com quem está à nossa volta. Hoje o mundo, ele diz, preocupa-te contigo mesmo. O mundo hoje diz que tu tens de ser um conquistador. O mundo diz hoje que tu tens que olhar primeiro para ti. Mas a Bíblia, ela nos diz exatamente o contrário. Que nós precisamos dar a nossa vida pelos outros. E ele diz também que nós devemos amar a nós mesmos. Há uns tempos atrás, irmãos, eu recebi um telefonema de um pastor e ele me perguntou algo. Ele disse assim: como tu estás? Ele diz assim: tu tens-te amado a ti mesmo? Tens cuidado de ti mesmo? Porque muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos amar os outros porque também nós não nos amamos. Muitas vezes nós não conseguimos cuidar dos outros porque nós não cuidamos de nós mesmos. Nós muitas vezes, irmãos, não conseguimos amar a Deus porque simplesmente a nossa vida ela está completamente destroçada. Muitas vezes nós precisamos de ajuda e nós não pedimos. Nós precisamos de ser cuidados e nós não somos cuidados. Mateus 22, se você puder, abra aí, capítulo 22 de Mateus. Respondeu Jesus: ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ama o seu próximo como a si mesmo. O amor, o cuidado com todos é a nossa identidade. Vou repetir novamente. O amor, o cuidado para com todos é a nossa identidade. Reparem que eu disse aqui todos. Não é os irmãos, não é aqueles que nós gostamos, não é aqueles que nós amamos, não é a esposa, não é o filho. Irmãos, nós como cristãos, nós como Light for the People Ministry, nós temos a identidade dentro de nós de amar e cuidar de todas as pessoas que estão à nossa volta. Independentemente de elas merecerem ou não. Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos fazer segundo aquilo que achamos que é correto ou não. Se a pessoa merece ou não. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que mereciam que Jesus tivesse morrido por si naquela cruz? Será que se nós usássemos o mesmo nível de medição, ou será que Jesus, se ele usasse o mesmo tipo de medição que nós usamos, será que nós seríamos salvos por ele? Será que o nosso pecado tinha sido pago naquela cruz? Será? Então nós precisamos amar a todos, irmãos, cuidar de todos, mesmo quando nós achamos que é injusto, mesmo quando são aqueles que falam mal de nós, quando são aqueles que nos perseguem, quando são aqueles, irmãos, que dizem mentiras sobre nós. Irmãos, mesmo nessa hora, nós temos que amar e cuidar. Essa é a nossa identidade como Light for the People Ministry, como cristãos. Faz parte do ADN de Cristo dentro de nós. Muitas vezes algumas pessoas me perguntam: pastor, mas por que é que você faz isso? As pessoas não reconhecem, elas não dizem um obrigado. Sabem uma coisa? Não quero saber. E a Bíblia nos ensina que tudo aquilo que a gente tem que fazer, ou que aquilo que a gente faça, seja em palavra, seja ação, seja para glorificar o seu nome. É para glorificar o nome de Cristo. Não é o meu, não é o seu. Amém, igreja? Vocês estão a entender a importância de nós amarmos e nós cuidarmos? Como é que nós fazemos isso? Eu quero passar aqui ao quadro que eu quero que vocês fixem. CSI. O que é que isto quer dizer? Cuidando.
Nós precisamos de aprender a cuidar. Nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo, ser sensíveis àquilo que está a acontecer à nossa volta. Nós precisamos de parar e pensar que existem pessoas que provavelmente estão com mais problemas daqueles que nós temos hoje. E nós precisamos de aprender a cuidar. A segunda forma como nós fazemos isso é servindo. A Bíblia nos ensina que aquele que quer ser maior, sirva. Aquele que quer ser maior, dê o exemplo. Nós aqui, como Light for the People, como uma parte do corpo, nós queremos cuidar, nós queremos servir. E por último, nós queremos inspirar. Pessoas a viver para a glória de Deus. Nós queremos inspirar. Isto fala de nós fazermos discípulos. Quantos discípulos é que nós temos feito? Quantos discípulos é que nós temos dado a nossa vida para que o reino de Deus cresça? É a identidade de Cristo que está aqui em causa, irmãos. Nós dizemos que somos cristãos, mas nós não cuidamos. Nós dizemos que nós somos cristãos, mas nós não servimos. Nós dizemos que somos cristãos, mas nós não inspiramos pessoas para viverem para a glória de Deus. E nesta noite, eu quero desafiar cada um de vocês a refletir, tomar uma decisão. Eu quero ter este ADN, DNA. Eu quero ter esta essência, esse desejo que queime dentro de mim, de eu poder fazer um impacto na vida das pessoas que estão à minha volta. Mas por trás de uma vontade, de um desejo, existe sempre ações que demonstram o nosso viver segundo aquilo que nós queremos. Então, se você crê em Deus, as suas ações no dia a dia, elas têm que refletir isso. E como é que você faz isso? Dando, servindo, inspirando. Se você praticar estes 3 pontos, CSI, irmãos, eu para memorizar coisas às vezes sou terríveis. Então às vezes eu não me lembro das 3 palavras, mas eu lembro das iniciais. E pelas iniciais isso fica memorizado na minha mente. Então o que é que nós queremos fazer? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Como é que nós vamos fazer isso então? Cuidando, servindo e inspirando. Amém, igreja? Vocês estão a acompanhar aí? Então não adianta dizer que amamos, mas nós não nos preocupamos. Não adianta, irmãos, nós dizer que queremos a salvação das pessoas quando nós não levamos a palavra de salvação àqueles que precisam. Não adianta dizer que nós amamos, mas nós não cuidamos daqueles que estão à nossa. Sabem qual foi o grande problema que Jesus teve quando ele começou o seu ministério? Foi que ele encontrou muita hipocrisia. E hoje, irmãos, temos que ser honestos e sinceros. Nós também temos vivido uma vida de hipocrisia. Porque nós dizemos que somos, mas nós não vivemos. Nós dizemos que fazemos, mas os nossos atos, eles não refletem. E os nossos atos, eles simplesmente não dão frutos. A Light for the People é uma organização cristã, registrada na Irlanda, que tem como objetivo principal, irmãos, a propagação do Evangelho. Tudo aquilo que nós queremos fazer como ministério é levar a palavra de salvação às pessoas que precisam. Às pessoas que ainda não foram agraciadas, irmãos, com a salvação, com o amor de Cristo. Nós estamos também organizados por ministérios e departamentos. Hoje,
A Light for the People, irmãos, ela está dividida. Nós temos a igreja, aqui que nós reunimos, a LPM Church. Nós temos também a Seed of Light, nosso centro de doação de alimentos. E este ano de 2022, nós vamos dar início ao nosso projeto de missões, o Hope Missions. É um projeto, irmão, que nós queremos, temos como objetivo plantar novas igrejas, não só na Irlanda, também fora, e nos conectarmos com pessoas, com outros irmãos, outras organizações que estão até fora da Irlanda ou dentro da Irlanda, para que a gente possa fazer a diferença na vida das pessoas. A Hope Missions não tem só o objetivo de propagação do Evangelho, mas também tem o objetivo de a parte humanitária, de nós nos preocuparmos em que as pessoas têm de comer, onde elas têm de saúde, se elas têm uma casa onde dormir. Porque muitas vezes, irmãos, porque nós vivemos num lugar onde tudo é fácil e tudo é possível acedermos, que muitas vezes nós nos esquecemos. Existem muitas pessoas em pleno século XXI que não têm acesso à água potável, que não têm acesso à eletricidade. E quando o Júnior estava a contar o testemunho dele, e não foi assim há tanto tempo, irmãos. Quantas famílias hoje no Brasil, quantas famílias hoje em Portugal, quantas famílias que em tantos países da Europa não têm acesso às coisas básicas. Nós, como ministério, irmãos, nós temos a obrigação de nós trabalharmos em conjunto para nós gerarmos um impacto na vida dessas pessoas. Isso é uma forma de nós demonstrarmos amor, isso é uma forma de nós demonstrarmos o cuidado que nós temos pelos seres humanos, por quem nós somos. Amém, igreja? Estão a acompanhar comigo? Qual é a nossa missão? Missão, irmãos, é aquilo que nós estamos a trabalhar no momento, é aquilo que nós queremos hoje fazer para alcançar o amanhã. Nossa missão, vou procurar aqui. Nossa missão é ser uma igreja multicultural, relevante, que prega e vive o verdadeiro Evangelho nas comunidades onde está inserido. Onde nós tivermos uma Light for the People, nós queremos que o Evangelho seja pregado, o verdadeiro Evangelho seja pregado, não só pregado, mas acima de tudo, vivido. Porque a Bíblia nos ensina, irmãos, que nós não devemos ser somente ouvintes, mas nós devemos ser o quê? Praticantes da palavra. Irmãos, quantas vezes nós ouvimos a mesma palavra, semana após semana, e nós saímos da porta para fora e nós nos esquecemos do quê? De praticar. A nossa visão é o impacto que queremos gerar no cumprimento da nossa missão. Visão é aquilo que nós imaginamos que lá na frente é os resultados daquilo que nós hoje estamos a plantar. Você hoje está aqui porque houve alguém que plantou um dia na sua vida. Eu me lembro, entre algumas conversas com o Diluz e a Renilda, as vezes que eles contaram como eles foram evangelizados, quantas vezes eles diziam que não queriam ir à igreja, mas a pessoa que os evangelizou, eles nunca desistiu. E um dia eles tomaram essa decisão e foram. Graças a Deus, hoje eles estão para a honra e glória de Cristo. Amém? Quais são os nossos valores? Valores é aquilo que nós não abrimos mão para vivermos um verdadeiro Evangelho. São valores, irmãos, que fazem parte do nosso caminhar. Eu quero só dar alguns exemplos, não vou dar todos. Nós iremos depois passar esta revista para vocês. Vocês podem depois ler em casa com atenção. Primeiro valor, que nós não abrimos mão, irmãos, de viver uma vida que agrada a Deus. Nós não abrimos mão. Nós, se somos realmente cristãos, se nós nascemos de novo, nós temos que ter uma vida que agrada a Deus. Nós precisamos de saber como agradar a Deus. Falar de Jesus
é o outro valor que nós não abrimos mão. Compaixão ao próximo, irmãos. Uma das maiores características que Jesus tinha chamava-se compaixão. Ele conseguia, irmãos, sentir a necessidade daqueles que estavam à sua volta. Ele sentia empatia por aqueles que estavam em dor. Muitas vezes, irmãos, as pessoas passam no meio da rua. Elas simplesmente chegam à sua vida, mesmo sabendo que existe ali alguém que está a precisar simplesmente de um abraço. Muitas vezes simplesmente está ali alguém que precisa de receber uma mensagem, uma palavra de conforto. E muitas vezes nós ignoramos isso e nós simplesmente seguimos em frente. Outro valor que nós não abrimos mão, irmãos, é a verdade. Nós cremos que a verdade ela tem que ser dita, ela tem que ser vivida, independentemente das consequências que ela tenha para a nossa vida. No entanto, existe hoje, irmãos, mesmo no mundo cristão, muitas pessoas que elas dão um jeitinho, tal, as meias verdades. Irmãos, verdade é verdade e mentira é mentira. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. E quando nós trabalhamos e vivemos na mentira, nós não estamos a glorificar a Deus de forma alguma. Fazer com excelência. Tudo aquilo que nós queremos fazer da melhor forma. Justiça e consciência social. Como nós já falámos aqui, irmãos, nós temos que ter essa consciência que existem pessoas que precisam de um auxílio, pessoas que precisam de um amparo. E nós precisamos de viver de acordo com isso. O que é que nós acreditamos? São vários pontos aqui que eu gostaria que você lesse com calma na sua casa. Se você tiver alguma dúvida, você pode falar conosco para que nós possamos esclarecer, mas é importante hoje, como parte do corpo, você entenda aquilo que nós estamos a fazer, para onde nós queremos caminhar. Irmãos, nós não queremos simplesmente ser uma igreja que se reúne aqui no sábado, no domingo, e depois vai para casa e tudo começa na segunda-feira novamente. Nós queremos ser uma igreja fervorosa que ama a Deus acima de todas as coisas, que ama pessoas, mas que acima de tudo vê a transformação da vida daqueles que estão à nossa volta. Esse é o sonho que Deus tem para nós. Este é o sonho que nós, como líderes, temos para a igreja. Como nós devemos viver. O que acreditamos é a expressão da Bíblia no nosso modo de viver. Irmãos, se você crê em Deus, se você crê na Bíblia, o seu estilo de vida tem que ser de acordo. Não pode ser de acordo com o mundo, não pode ser de acordo com aquilo que você acha, não tem que ser de acordo com aquilo que você aprendeu, mas tem que ser de acordo com a Bíblia. Se a Bíblia trouxer respaldo na sua vida, então você está no caminho certo. Essa é a forma como nós devemos viver. Cristianismo é tudo aquilo que nós fazemos para glorificar a Deus, dia após dia. A pergunta é, nós temos glorificado a Deus com as nossas ações? Temos glorificado a Deus no nosso dia a dia? E para terminar, irmãos, quais são os 5 pilares que nós temos na Light for the People Ministry? Primeiro, amar a Deus todas as coisas. Segundo, amar os outros como a nós mesmos. Terceiro, pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho de uma forma sadia, de uma forma verdadeira, de uma forma que gere arrependimento na vida daqueles que estão a fazer. Quarto, fazer discípulos. Quinto, o ministério fala de servir. Nós fomos chamados para servir. Como é que nós praticamos isso? Como é que nós praticamos esses 5 pilares? Primeiro, nós amamos a Deus através da adoração. Uma vida santa perante Deus, busca constante da sua presença, obediência. Essa é uma forma, irmãos, que nós amamos a Deus.
Não adianta você abrir a boca e dizer, Deus, eu te amo, Deus, eu quero fazer a tua vontade, se você não leva uma vida de santidade, se você não leva uma vida de busca da presença de Deus. Eu quero que você pare aqui. Aqui a maior parte de nós somos casados ou estamos num relacionamento. Como é que você se sentiria, né, se a pessoa com quem você vive, com a pessoa que você dedicou ou decidiu dedicar a sua vida, te buscasse somente por interesse, te buscasse somente quando você está a passar por um problema? Como é que você se sentiria? Muitas vezes, irmãos, nós temos feito isso. Muitas vezes nós só vamos para a presença de Deus quando a situação está caótica. Muitas vezes nós só vamos para a presença de Deus quando não existe outra solução, e então nós vamos lá, né, buscando a última esperança para a nossa vida, para aquele momento que nós estamos a fazer. Como é que nós fazemos então? Amamos os outros através da comunhão, estar juntos, ser igreja, amar, perdoar, aceitar e ajudar. Irmãos, hoje ser igreja está cada vez a ser mais difícil. Hoje nós vivemos um tipo de cristianismo ou de cristãos super melindrados, em que nós não podemos dizer nada, nós não podemos fazer nada, que a pessoa se melindra. Mas nós precisamos amar uns aos outros, entendendo que todos nós temos falhas. Irmãos, eu não sei se você já reparou, mas eu sou uma pessoa cheia de falhas. Eu sou uma pessoa que precisa buscar arrependimento constantemente. Você também está no mesmo barco. Então, se nós estamos todos no mesmo barco, por que é que nós temos que nos julgar uns aos outros? Por que é que nós não temos que praticar o amor e o perdão? Porque, irmãos, hoje posso ser eu que estou a pisar o seu calcanhar. Amanhã pode ser você. Nós precisamos de aprender a viver perdoando, caminhando, apoiando uns aos outros. Como é que nós pregamos o Evangelho? Através do evangelismo. Alcançar pessoas através de relacionamentos saudáveis. Viver uma vida para trazer glória a Deus. Irmãos, você nunca vai alcançar ninguém se você não se relacionar com pessoas. Você não vai alcançar ninguém para Cristo se você não se relacionar. Eu estava a ler hoje pela manhã. Jesus, quando ele começou o seu ministério, o que é que ele fez? A primeira coisa que ele fez, ele foi aonde havia a necessidade. E a primeira coisa que ele dizia sempre é: arrependam-se. Essa é uma palavra que nós, como cristãos, nós não estamos a usar, irmãos. Nós convidamos as pessoas para a igreja, nós convidamos para eventos, nós convidamos para tudo, mas nós não confrontamos com a verdade. E Jesus, ele disse: arrependam-se. Esse é o primeiro passo para alguém ser salvo. João Batista, quando ele começou também o seu ministério, ele disse: arrependam-se. E ele até foi mais severo. Ele disse: raça de víboras. Por outras coisas, por outras palavras, eu estava a xingar o povo mesmo. Eu não estou a dizer que você tem que xingar o povo, tá? Mas nós temos que falar a verdade. Nós temos que ser verdadeiros. Nós não temos que amaciar, não, irmãos. Como nós desenvolvemos o discipulado? Através de relacionamentos profundos, ensinando a palavra, sendo exemplo, passando tempo juntos. Nós fomos chamados para ser discípulos e para fazer discípulos, irmão. E eu quero fazer uma pergunta aqui a vocês hoje. Honestamente, o que é que vocês respondam? Não precisa ser alto. Você pode afirmar hoje que você é 100% um discípulo de Cristo. Existem evidências na sua vida que você é um discípulo. Se existe, irmãos, amém, glória a Deus. Se não existe, ainda está a tempo. Está na hora de nós começarmos. Este ministério é um ministério que quer fazer discípulos.
É um ministério que quer pregar o Evangelho, batizar pessoas, levá-las ao arrependimento. Por último, ministério. Nós servimos com aquilo que Deus já nos deu, nossos talentos, nossas habilidades naturais. Desejamos que todos cresçam em seu ministério, sabendo o seu lugar no corpo e cooperando nas várias áreas de trabalho na igreja. Irmãos, você tem talentos, dons que Deus te deu. Aquilo que Deus está a te dizer, usa-os. Usa-os em prol do reino. Usa-os em prol das necessidades daqueles que estão à nossa volta. Irmãos, um dos meus sonhos, que eu ainda não consegui realizar, é nós como igreja, juntarmos uma equipa, irmãos, de pessoas que têm talentos, desde a área de jardinagem, pintura, carpintaria, de nós invadirmos as casas dessas pessoas, irmãos, que não têm muitas vezes recursos, não têm às vezes ninguém. Existem velhotes, irmãos, nesta cidadezinha, que estão sozinhos, que muitas vezes, irmãos, não têm ninguém para trocar uma lâmpada. E nós temos tantos talentos, irmãos, nós temos tanta saúde, nós temos tanta coisa boa que nós podemos levar lá fora. E nós simplesmente, irmãos, nos desgastamos a fazer tantas coisas e nos esquecemos do propósito. Eu tenho esse sonho de nós podermos impactar as pessoas lá fora através das nossas ações. Então eu quero terminar recapitulando. Nós somos Light for the People. Nós somos um ministério que ama a Deus acima de todas as coisas. Ama pessoas e amamos a nós mesmos. Como é que nós fazemos isso? Cuidando, servindo e inspirando pessoas para viver para a glória de Deus. É esta a mensagem que eu quero deixar para vocês. Que vocês possam refletir nisso. Vocês estão aqui com um propósito, mas vocês precisam de saber qual a vossa identidade. Senão vocês acontecem como aquele homem que perdeu aquela memória, ele não sabia quem ele era. Ele estava a viver numa realidade que não era a dele. E muitas vezes nós como igreja, irmãos, nós não estamos a viver aquilo que Deus tem preparado para nós. E aquilo que eu quero desafiar hoje, este ano que está a começar, irmãos, é que você toma uma decisão. Se você quer ter resultados diferentes na sua vida, se você quer ter resultados diferentes na vida das pessoas que estão à sua volta, você precisa de agir de uma forma diferente. Você não pode esperar resultados diferentes se você faz a mesma coisa semana após semana. Amém, igreja? Vocês entenderam? Eu queria que vocês pudessem curvar a vossa cabeça. Pai, no nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, por tudo aquilo, Senhor, que tu colocaste, Senhor, nas nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo privilégio hoje de estarmos aqui reunidos como igreja. Senhor, há um ano atrás, Senhor, nós estávamos aqui sozinhos, longe dos nossos irmãos. Hoje nós podemos estar aqui juntos, glorificando o teu nome. Senhor, eu peço que o Senhor sonde os nossos corações. Senhor, eu peço que o Senhor possa mostrar quais são as áreas, Pai, que nós precisamos de alinhar, Senhor, com o teu propósito nesta noite. Senhor, nós queremos viver para te agradar. Nós queremos viver, Senhor, para glorificar o teu nome. Senhor, nós queremos amar a Deus acima de todas as coisas. Nós queremos amar pessoas. Ensina-nos. Senhor, eu oro nesta noite para que esse desejo comece a brotar de dentro de cada um de nós. Senhor, eu oro, Pai, para que nós como igreja, a gente possa ter uma identidade forte.
baseada na Tua palavra. Senhor, que nós possamos ser luz aonde nós estivermos. Senhor, que nós possamos ser uma influência na vida daqueles que estão à nossa volta. Começando pelos nossos familiares, os nossos irmãos em Cristo. Cada pessoa, Senhor, que nós nos cruzamos diariamente. Sabemos, Pai, que nós estamos a viver o final dos tempos. Os sinais estão aí à porta. Nós podemos ver o cumprimento da Tua palavra. Senhor, neste ano de 2022, Senhor, eu oro, Pai, para que a Tua igreja, Senhor, se levante. Eu oro, Pai, para que nós sejamos como um leão, rugindo, Senhor, com força, com vigor. Pai, eu oro, Pai, por todos aqueles que têm vivido uma vida de apatia. Eu oro, Pai, por todos aqueles que estão cansados. Eu oro, Pai, por aqueles que estão desanimados. Que o Senhor venha trazer uma dose de ânimo. Que o Senhor venha derramar a Tua unção mais e mais sobre a vida dos meus irmãos. Que não seja o cansaço, que não seja as dificuldades, que não seja as lutas, Pai, que nos impeçam de nós cumprirmos o nosso chamado. Que não seja nada que nos afaste do Teu amor. Eu oro, Pai, para que nós como igreja, que nós como ministério, nós possamos ser uma referência nesta cidade. Nós possamos ser uma referência nesta nação. Senhor, que o Senhor nos use. Sabemos, Pai, que o Senhor sabe que nós somos falhos. Nós somos homens e mulheres de lábios impuros. Falhos, Pai. Mas Deus, o Senhor sabe, Pai, que nós Te amamos, que nós queremos Te servir. O Senhor sabe que nós Te amamos. Aí no seu lugar, você possa falar com Deus esta noite. Diga: Deus, vai me transformar. Deus, muda o meu coração. Deus, muda-me. Porque a mudança tem que começar em nós. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos de mudança. Nós precisamos reconhecer que nós carecemos do Teu perdão, Deus. Dá-nos um coração igual ao Teu. Dá-nos um coração que ama. Um coração que prefere servir. Um coração que prefere dar do que receber. Pai, eu oro, Senhor, profetizando sobre a vida dos meus irmãos. Pai, eu profetizo, Senhor, vida de Deus sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Aqueles que estão aqui hoje, aqueles que estão em casa, aqueles que não estão a assistir ainda, Senhor. Eu oro, Pai, por todo o corpo de Cristo, que nós possamos nos levantar, que nós possamos levantar a bandeira de Cristo nesta nação. Nós Te amamos, Deus. Nós Te amamos, Pai.